Olá, meus amigos, vamos lá, continuando aqui o nosso estudo sobre mandado de injunção. E no bloco passado, comecei a falar com vocês da ação revisional, mandado de injunção, e que eu ia mostrar a peça para vocês de acordo com aquele caso. Mas vamos voltar àquele caso? Bota aí na tela, produção. Olha só, o caso é o seguinte, hein? Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, querendo resguardar os seus associados o direito de greve, impetrou mandado de injunção coletivo e obteve decisão concretista geral direta. 6 meses depois da decisão que beneficiou os servidores federais, o país entrou em profunda recessão, fazendo com que a União, diversos estados e municípios decretassem o estado de calamidade financeira. Sem recursos para contratar novos servidores e impossibilitado de atender quaisquer demandas de melhoria na remuneração dos servidores públicos federais, o exercício do direito de greve garantido a eles pela decisão judicial no mandado de injunção coletivo agrava sobremaneira a situação fático-jurídica do país, já que mais de 50% deles, em todos os setores, entraram em greve. João, cidadão, afetado pela demora na prestação de serviços públicos em razão da greve, procura seus serviços advocatícios para ingressar com a peça cabível com o objetivo de modificar a decisão proferida no mandado de injunção impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. E traz a imagem para mim. Olha só. Está aqui. Este é um caso que pode cair aí, ó, parecido ou próximo disso, para você ir na sua prova, se a sua peça for uma ação revisional de injunção, ok? Bom, e aí, como é que eu vou fazer essa peça, professor? A gente tem várias análises aqui para a gente chegar a essa peça, mas, para começar, é sempre daquele método que eu já expliquei para vocês, que é a folha de rascunho, onde vocês vão procurar quem é o legitimado ativo, ok? Quem é o legitimado passivo, ok? O objeto da nossa ação. Bom, esse é um bom começo. Então, volta lá na tela para a gente descobrir quem é o nosso legitimado ativo. Porque todo mundo vai pensar, aí, ó, tá aí para vocês. Todo mundo vai pensar que seria o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. E, no transcorrer do caso, vocês vão perceber que quem procura os seus serviços, na verdade, ó, é João Cidadão. E aí, tá escrito assim, João Cidadão. Aí, vem cá. Aí o candidato já fala, opa, beleza, João Cidadão é uma ação popular. Gente, calma, cuidado, cuidado. Não é porque está aí João Cidadão que vai ser uma ação popular. Até porque o enunciado relata já um histórico processual para a gente. Já nos conta que houve um processo, ok? Tem um processo que já teve, inclusive, uma decisão. E olha o que João quer, ó. Ele quer, volta aí na tela. Olha o que ele quer. Ele quer modificar a decisão que foi proferida no mandado de injunção impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. Aí vocês falam assim comigo, nossa, professor, se ele quer modificar a decisão, então nós estamos diante de um recurso. Também não, gente. Já disse no bloco passado, a ação revisional, ela é uma ação autônoma de impugnação. Tá? Então, o objetivo dela aqui é modificar a decisão com base num fundamento que nós já percebemos está lá na nova Lei 13.300. A gente vai perceber isso daqui a pouco. Mas olha só, vem cá comigo. Quem é o nosso legitimado ativo? É o João. O João. O João tem um detalhe muito importante que faz com que ele seja o nosso legitimado ativo. Quer ver? Olha lá o artigo 10, na tela aí para vocês. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado. O João é esse qualquer interessado? Ele é. Agora, o que faz com que o João tenha interesse? O João, ele tem interesse porque, volta aí na tela, olha só, João Cidadão, ele foi afetado pela demora na prestação de serviços públicos em razão da greve.
Se ele foi afetado pela demora na prestação de serviços públicos em razão da greve, né, em razão da decisão que concedeu aí o direito de greve, ele tem interesse na causa? Claro que tem. Olha só, João, vou escrever aqui, ele foi afetado pela decisão judicial. Pela decisão judicial em mandado de injunção, ok? Isso faz com que ele seja o nosso legitimado ativo nessa ação de revisão injuncional, revisão de mandado de injunção, ok? Bom, e o legitimado passivo? Quem é o legitimado passivo? Pensem aqui comigo. O João, ele vai ingressar com uma ação de revisão, uma ação de revisão de mandado de injunção, mas contra quem? Ele vai atacar quem? Quem que seria o legitimado passivo? Será que o legitimado passivo seria o Congresso Nacional? Será? Gente, será que o legitimado passivo da ação de revisão continua sendo o Congresso Nacional, conforme foi no mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato Nacional de Servidores? É claro que não. Aqui, neste caso, a ação de revisão, ela visa o quê? Revisar a decisão que foi proferida no mandado de injunção, não foi? Foi isso mesmo. Só que aqui não tem o contra quem. Aqui nós não temos legitimado passivo. O nosso legitimado passivo é como acontece na ação direta na ação declaratória de constitucionalidade, onde a gente não tem um contra quem, mas o objetivo é o quê? É declarar a constitucionalidade de uma norma, é declarar que a norma X encontra-se em consonância com a Constituição, não é isso? Aqui, qual que é o objetivo do João? O João, ele foi afetado por uma decisão, logo, ele quer que essa decisão seja o quê? Seja modificada. Então, olha, legitimado passivo, como é que vai ficar no preâmbulo de vocês? Vai ficar lá, João, a qualificação do João, ok? Por meio de seu advogado, endereço eletrônico, os dados, tudo normal, ok? E ele vai o quê? Promover a ação revisional de mandado de injunção em face de decisão, em face da decisão proferida em mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. Ok, beleza. Vamos continuar aqui o nosso estudo. E aí, qual que é o objeto da ação? Qual é o objeto da ação? O objeto da ação é a modificação da decisão em MI por haver relevante modificação das circunstâncias fático-jurídicas, ok? Nós vamos analisar aqui, a gente já percebe a presença dessa modificação relevante da circunstância fático-jurídica. E qual que é? Muito simples. Olha só na tela, bota aí de novo. Olha o que aconteceu. 6 meses depois da decisão que beneficiou os servidores federais,
o país entrou em profunda recessão, fazendo com que a União, diversos estados e municípios decretassem um estado de calamidade financeira. Aí já tem uma relevante modificação da circunstância fático-jurídica. Ainda tem mais. Sem recursos para contratar novos servidores, impossibilitado de atender quaisquer demandas de melhoria na remuneração dos servidores públicos federais, o exercício do direito de greve garantido a eles pela decisão, no MI coletivo, agrava sobremaneira a situação fático-jurídica do país, já que mais de 50% deles, em todos os setores, entraram em greve. Então, além da recessão, da decretação do estado de calamidade financeira, nós temos aí que mais de 50% dos servidores públicos federais estão em greve, ok? E olha só, João, cidadão afetado pela demora na prestação de serviços públicos. Isso já está prejudicando a continuidade dos serviços públicos, ok? Afetando, como o nosso professor de Direito Administrativo aqui costuma dizer, o princípio da continuidade dos serviços públicos, ok? Tudo bem? A gente vai ver isso já. Beleza, então aqui eu já tenho o legitimado ativo, eu tenho o legitimado passivo, eu tenho o objeto da ação. Agora percebam vocês que o legitimado ativo, é claro, ele foi afetado pela decisão judicial? Foi. Com base em qual fundamento? Artigo 10, bota aí na tela para vocês, artigo 10 da Lei 13.300. Legitimado passivo, decisão proferida em MI coletivo, impetrado pelo sindicato. O que pretende se atacar? O que pretende se modificar? A decisão que foi proferida. Com base em quê? Novamente, artigo 10 da Lei 13.300. Agora, vejam qual o objeto da ação. É a modificação da decisão MI por haver relevante modificação das circunstâncias fático-jurídicos. Sob qual fundamento? Artigo 10 da Lei 13.300, ok? É claro que nós vamos aqui encontrar mais fundamentos, mas faltou uma coisa. Qual é o órgão competente? Qual é o órgão competente para julgar a nossa ação de revisão? Qual é o órgão competente para julgar a nossa revisão? Gente, vamos pensar naquele raciocínio da ação revisional de alimentos. A ação revisional de alimentos, vocês sabem que ela deve ser proposta pela prevenção no mesmo juízo que julgou a ação de alimentos, ok? Onde que está escrito isso? Vem comigo, abra um novo Código de Processo Civil, artigo 505, vejam o que diz o artigo 505, se vocês demorarem para encontrar, dê um pause na tela e a gente vai continuar aqui já, tá? Olha só, o artigo 505 diz assim: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, olha o 2, inciso 2, nos demais casos prescritos em lei. Qual que é os demais casos prescritos em lei no nosso caso aqui? Volta na tela, produção. Olha aí, ó, novamente ele. Artigo 10 da Lei 13.300 de 2016, ok? Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, ou seja, o próprio artigo 10 da Lei do Mandado de Injunção, Lei 13.300, aí autoriza a modificação da decisão em complemento, combinado com o artigo 505, inciso 2 do novo Código de Processo Civil, ok? Mas aí está faltando uma coisa, né? Está faltando uma coisa. Professor, qual foi o órgão? Qual foi o órgão que julgou esse mandado de injunção coletivo? Nós vamos ter que descobrir. E é difícil descobrir? Claro que não. Não é difícil descobrir, não. Porque, olha o caso. Na tela aí para vocês. Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, querendo resguardar aos seus associados o direito de greve, impetrou mandado de injunção coletivo e obteve decisão concretista geral direta. Então, gente, perceba que o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos que impetrou esse mandado de injunção,
ok? Mandado de injunção coletivo. Qual o objetivo? Querendo resguardar o direito de greve dos servidores públicos federais. Agora, quem legisla acerca do direito de greve? Acerca do direito de greve, legisla quem? O Poder Legislativo Federal, Congresso Nacional. Portanto, se a gente abrir a Constituição, porque lembre, quando eu falo de competência para vocês, eu sempre falo para vocês utilizarem artigos 102, 105, 108, 109 e 125. Abram comigo o artigo 102 da Constituição e vejam se vocês encontram lá a possibilidade de um mandado de injunção ser julgado pelo STF. Olha só. 102 diz assim: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente, olha a linha que de queijo, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas e por aí vai. Então, nós sabemos que quem julgou o mandado de injunção, processo originário, foi o Supremo Tribunal Federal. Logo, quem vai continuar julgando? Pela prevenção, artigo 505, inciso 2, combinado com o artigo 10 da Lei 13.300, vai ser quem? O STF. Excelentíssimo senhor doutor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok, gente? Tudo bem? Professor, essa ação revisional de injunção, também chamada de ação de revisão em mandado de injunção, tem pedido liminar? Pode ter pedido liminar? Pode ter tutela de urgência antecipada? Nós estamos diante de uma urgência, está acontecendo uma circunstância, uma relevante circunstância fático-jurídico que está prejudicando o interesse do autor, do seu cliente, ou de toda a população aqui no caso? Temos sim. Por quê? Porque se os servidores, veja, o autor, ele está buscando um serviço público que está demorando ali a ser prestado, esse serviço público. Por quê? Porque houve uma decisão judicial em mandado de injunção coletivo que permitiu aos servidores públicos federais exercerem um direito de greve, está todo mundo de greve. No meio da calamidade pública financeira, que já vários entes federados decretaram, está lá, o autor que também não pode exercer ali, não pode ter um serviço público prestado a ele, porque essa decisão aí está fazendo todo mundo ficar de greve, né, gente? Então, olha só. Caberia, então, aqui um pedido de tutela provisória? Tutela provisória? Eu entendo que sim. A urgência. E qual que seria essa tutela? Essa tutela seria a tutela de urgência antecipada. Tutela de urgência antecipada, ok? E por que seria tutela de urgência antecipada? Olha, abram aí a lei do mandado de injunção de vocês. Veja o que diz o parágrafo único melhor. Bota na tela aí, produção. Olha só o parágrafo único, ó. A ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei, ok? Beleza, bacana. Agora veja o artigo 14, se vocês estiverem com a lei 13.300, eu não estou com ele aqui na tela, mas olha só o artigo 14. O artigo 14 diz assim, ó, aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança,
pela Lei 12.016, o Código de Processo Civil, instituído pela Lei número 5.869 e pela Lei número 13.105. Ou seja, o Código de Processo Civil, ele é, aqui neste caso, aplicado de forma subsidiária à ação do mandado de injunção. A do mandado de segurança também. Mas nós estamos aqui diante de uma tutela de urgência antecipada, ok? Por quê? A gente quer que haja a modificação para o nosso cliente daquela decisão que está lhe prejudicando, ok? Por quê? Porque estão presentes aqueles requisitos lá do artigo 300 do CPC, quais sejam? O perigo de dano e a probabilidade do direito. Ora, o perigo de dano está presente uma vez que, com os servidores em greve, o autor, o nosso cliente, ele não pode ali ter o serviço público prestado para ele. Ele precisa daquele serviço público ali, já está demorando, como os servidores estão de greve, ele não consegue ter aquele atendimento, aquele serviço público prestado a ele, ok? E a probabilidade do direito se justifica aqui, ó, nas circunstâncias, na presença da relevante modificação das circunstâncias fático-jurídicas, o que faz com que tenha essa necessidade de revisão aí da decisão proferida desse mandado de injunção coletivo, ok? Professor, mas olha só, em mandado de injunção, o STF já proferiu o entendimento de que não cabe medida liminar, não tem tutela provisória em mandado de injunção. Gente, mas nós não estamos aqui no mandado de injunção, nós estamos aqui numa ação de revisão injuncional, numa ação de revisão de mandado de injunção. É diferente, ok? Aqui é uma outra ação, uma ação autônoma de impugnação. Portanto, vocês podem fazer o pedido da tutela antecipada com base no artigo 300. Artigo 300 do Código de Processo Civil. Ok? E aí, claro, vocês vão demonstrar que há o perigo de dano. E vocês vão demonstrar também que há a probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Lembre-se, ação revisional, ok? A legitimidade ativa, artigo 10 da Lei 13.300 de 2016, ok? Órgão competente para julgar. Quais são os fundamentos? Artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição Federal. Artigo 505, inciso 2 do CPC, combinado com o artigo 10 da Lei 13.300 de 2016. Ok? O objeto da ação. O que nós temos aqui? Nós temos o artigo 10, porque aconteceu uma relevante modificação das circunstâncias fático-jurídicas. Então, artigo 10 da Lei 13.300 de 2016. Agora, nós temos aqui, e eu disse para vocês, que houve violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Professor, onde que está o fundamento do princípio da continuidade dos serviços públicos? Abram para mim a Constituição de vocês, lá no artigo 175. Veja o que diz o artigo 175 da Constituição de vocês. Eu aguardo vocês. Estão junto aí? Artigo 175.
incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Ou seja, incumbe ao poder público prestar os serviços públicos, mesmo que seja concessão. Mas falou em concessão, vamos lá na Lei 8987 de 95, eu vou junto com vocês. 8987 de 95, e olha o artigo 6º. O que diz o artigo 6º? Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço público adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei e nas normas pertinentes no respectivo contrato. Se vocês também forem mais a fundo, vocês vão perceber, no parágrafo 1º, que diz assim, ó, serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Ou seja, aqui nós temos um fundamento que é o artigo 175 da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95, ok? Tá bom, gente, beleza. Essa é a nossa ação revisional de injunção, ação de revisão e mandado de injunção, com pedido de tutela antecipada, pode ser com pedido de liminar também, ok? Não tem problema. Agora, professor, eu quero ver como que vai ficar a nossa peça. E eu mostro para vocês no próximo bloco. Até já.